Senhor, 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 R$ 2 ou uma arte misteriosa? R$ 2. Que R$ 2 o quê? Vem comigo que eu vou te mostrar uma arte misteriosa. Peraí que eu vou pegar meus R$ 2, que o professor não ganha tão bem assim, né? Pronto. Moça lendo uma carta à janela, Johannes Vermeer, 1657 a 1659. Não se sabe bem ao certo quando essa obra foi pintada. Ora, estamos falando de um mistério. Essa pintura ela nos mostra uma jovem que ela está em frente a uma janela lendo uma carta. Essa janela está aberta. O artista ele utiliza alguns elementos para sugerir essas emoções para o espectador diante dos significados ocultos dessa obra. Por exemplo, essa jovem ela está concentrada na leitura dessa carta. Do que seria essa carta, né? Para nós espectadores passa muita coisa pela cabeça. Por exemplo, ela está lendo uma carta de alguém que se foi, ela está lendo o boleto da semana, ela está lendo a fatura do cartão de crédito, professora, isso nem existia na época. Brincadeiras à parte. A luz, ela entra pela janela e está iluminando suavemente o rosto dessa moça que está sendo refletido no próprio vidro da janela. Em cima da mesa tem algumas frutas. Essas frutas elas podem simbolizar alguns sentimentos, seja sentimentos amorosos, seja aí sentimentos proibidos, né? O fruto proibido, que seria a maçã no caso, até mesmo a tentação. Esse ambiente ele transmite uma intimidade, uma reflexão para o espectador, cheio de mistério, né? Até então, uma obra bonita, transmite até uma paz, uma serenidade, mas qual o mistério envolvido nessa obra de arte? Uma obra tão bonita, uma moça carismática. Pessoal, durante 250 anos, mais ou menos, as pessoas acreditavam que a parede atrás dessa jovem, nessa obra, ela estava vazia, era uma parede sem nada. Só que essas obras, elas ficam em museus, e os museus normalmente eles fazem aí as análises dessas obras, as restaurações para que essas obras não se deteriorem com o tempo. E durante uma dessas análises, eles fizeram um raio-x nessa obra, e essa obra detectou que existia uma figura escondida sob uma camada de tinta nessa parede. Os restauradores, eles concluíram entre 2017 e 2021 que não foi Vermeer que cobriu essa parede e que escondeu essa figura, e sim alguma outra pessoa não identificada que fez isso após a sua morte. Esse personagem que é revelado nessa obra de arte, ele é um cupido. O cupido ele representa o deus romano do amor. E ele aparece em um quadro pendurado no fundo dessa obra. Então, até então, as pessoas acreditavam que não tinha nada. Depois dessa descoberta, nessa parede contém esse quadro com o Cupido. Mas ai, que legal! E aí, o que muda, né? Só descobriram um quadro oculto. Na verdade, muda toda a interpretação da obra, né? Até então, essa obra de Vermeer, ela ficava no ar. O que estava acontecendo? Essa moça estava fazendo o quê? Ela estava lendo o quê? Né? Como o Cupido ele representa o deus do amor, o deus do romance. Esse quadro ele representa que essa moça está lendo uma carta, pode ser do seu amado, pode ser de um amor proibido, né? Vamos fazer menção aí aos frutos aí em cima da mesa, que pode representar a tentação. Alguns historiadores interpretam essa obra, a janela estando aberta, como se a moça quisesse fugir com o seu amado, né? Aí fica para a cabeça de cada um interpretar o que a obra passa para cada espectador. Mas a presença desse Cupido direciona essa obra a algo que envolve o amor, tá bom? E o mais legal é que essa obra, ela faz jus aí a todo o mistério que é o artista dessa obra. Quem era Vermeer? Né? Quem era esse artista que a gente conhece tantas obras dele, mas a gente não sabe nada sobre a vida dele. Aliás, sabe bem pouco.
Diferente de Leonardo da Vinci, por exemplo, ele deixou poucos escritos pessoais. Esses artistas eles costumavam escrever sobre a sua pintura, suas técnicas, e Vermeer não deixou quase nada. Ele produziu também poucas obras. 35 obras, na verdade, foram reconhecidas como autênticas. Alguns historiadores entendem que ele fez bem mais obras do que 35, só que essas obras elas foram perdidas. Muitas foram escondidas durante o nazismo, foram modificadas ou foram atreladas a outros artistas. Então, existem obras perdidas, porém elas ainda não foram descobertas. Quem sabe aí é um mistério para ser desvendado mais para frente. O método de trabalho dele também era muito desconhecido, né? Por quê? Porque ele fazia obras que retratavam aí cenas do cotidiano, né, de moças, de pessoas, e com uma maestria, com um realismo, como se fossem fotografias mesmo. Então, como que ele conseguia esse efeito tão extraordinário de luz e perspectiva na obra, né? Alguns pesquisadores, alguns historiadores também pensam que ele usava o que se chama de câmara obscura. Na fotografia, por exemplo, quando foi descoberta a fotografia, eles utilizavam essa câmera obscura para pegar ali o foco da imagem, muitas vezes para distorcer o fundo. Então, pensavam que ele utilizava esse tipo de câmera na pintura. E pasmem, Vermeer desapareceu da história por séculos. As suas obras elas só foram descobertas no século XIX, né? Bem depois da sua morte. Tadinho, ele morreu endividado e super desconhecido. Quase todo artista é dessa forma, né? Infelizmente. Mas é isso aí, pessoal. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa descoberta. Um beijo da Pro Raíssa, espero que vocês tenham gostado.